do Elon Musk. Isso, tudo que vai ter isso internet para todo é mundo. violento É demais. violento. E assim, a elite política não viu. É. Não viu porque tínhamos uma ditadura e a oposição, onde eu estava, já jovem, eu comecei com 25 anos de idade, a oposição, para fazer unidade, deixava esses assuntos de economia de lado, porque senão a primeira reunião acabava em tapa e não tinha a segunda. Porque aqui Existia oposição na existia ditadura? pesada, existia Mas- uma oposição forte, Mas parte clandestina. vocês corriam risco? Ou A era- minha geração, quando eu entro, já era o Geisel que Já era estava mais desmontando Ah, a tá. repressão. Tá. Mas a geração imediatamente antecedente à minha, a gente morreu. Colegas Então, meus de faculdade morreram, Meu foram pai torturados. não tá aqui, minha mãe tá aqui, meu pai tinha medo de Isso. gente Boa sumia. noite. Gente Mas era sumia. isso. Quando eu fui para Fortaleza com 17 anos para estudar, o desespero da minha família, não entre em política, não faça como, olha, senão vão lhe torturar, a pior vão fase. sumir com você e tal. Nunca sofri nada, certo? Mas a gente vem saber que eu era o Geisel desmontando a ditadura. Mas o fato, para explicar ainda a primeira pergunta, é que nós da oposição, para poder enfrentar a ditadura, tínhamos que fazer um tema só institucional, não podíamos debater economia. E aí combinamos o seguinte, o que nos é comum? Restaurar a democracia, fazer anistia para quem foi punido, que estava no estrangeiro, fora. voltar, devolver ao povo o direito de eleger diretamente os governantes, para acabar com a molecagem de eleição indireta, e fazer uma constituinte. Essa constituinte ia refundar o Brasil democrático e, a partir dali, cada um fosse para o seu lado, defender Exatamente. a economia que fosse. Deu certo, ganhamos todas, restauramos a democracia. E por que os generais, o pessoal tava saindo disso? Eles não Porque queriam... a crise estourou no colo deles. eles não Essa queriam explosão falar assim, do- toma pra você. Essa explosão do juro e o impacto da tecnologia foi no colo deles. Exatamente. Percebe? Então, a inflação veio como Hiperinflação, consequência eu disso e lembro tal, disso. e aí eles se desmoralizaram Tá. e transitaram o poder. O que acontece? Uma vez vencida a agenda política, institucional, de direito, nós nos deparamos com uma absoluta incapacidade dos democratas da época, Fernando Henrique, Lula, que são os que ocupam o poder, que são todos dessa geração, mas não foram ao poder. Eu estou falando dos dois dos que foram. dominaram 6 eleições. Não tinham proposta para a questão do projeto econômico. E no mundo veio a onda neoliberal, que nasce na Europa como uma resposta, vamos dizer, da Europa à chegada da China, do Vietnã, do Japão, de Singapura, da Malásia, que vem com um produto industrial dramaticamente moderno, avançadíssimo, sem o custo do estado de bem-estar social europeu. Que aí o produto europeu começa a perder a competição. Qual foi a sacada desses países com esse neoliberalismo de fazer a indústria ela ficar mais moderna e crescer? Isto não foi uma opção neoliberal, isso foi uma opção oposta. No Oriente foi uma opção oposta, em que toda a aposta da tecnologia, do financiamento e do mercado doméstico e do mercado de comércio exterior foi ordenada pelos estados nacionais. Eles fizeram um plano a longo prazo? O Japão, por exemplo, foi o pioneiro. O Japão fez o MIT, que era o Ministério da Indústria, do não sei o que, e do Trabalho. Então era o MIT que resolvia toda a questão. E eles não tinham autonomia tecnológica, eles viraram um negócio de copiar e miniaturizar. Era uma brincadeira até. Nunca inventaram a coisa, né? Então, mas eles pegavam a coisa e diminuíam o tamanho e tal, e começaram a fazer, né, essa indústria. E a experiência chinesa, que é a mais violenta, vem com o Estado pesadamente organizando a economia. Coisa que é verdade no mundo inteiro. Né? Por exemplo, a internet que nós estamos ocupando agora foi criada pelo Estado americano, a pretexto de defesa. Depois, o que é que os americanos têm de extraordinário? É que depois que eles dominam isso... Caísse tudo e eles iam ter essa comunicação militar de defesa. Uma vez feito o investimento e dominada a tecnologia, eles passam para a indústria privada, que tende a melhorar as coisas. O celular foi criado pelos americanos, pelo Estado americano. Então, assim, nunca existiu projeto de desenvolvimento sem o Estado estar presente ali. Então, tem todo um debate que, ao invés de ser inteligente, repete mistificações de propaganda. E o fato concreto é esse. Então, o Brasil tem um problema que é o modelo econômico velho morreu e nós não conseguimos montar um modelo econômico e começamos a imitar a ideia neoliberal que tem sentido no ambiente europeu.